o compartilhamento desse material com vocês. A gente também incentiva que vocês participem através do chat, através das perguntas e questões ali no Questions and Answers. Então, vocês participem, colaborem aí para a gente ter essa troca, que é o que mais agrega no sentido da inclusão, tá bom? Então, passo a palavra para o Oswaldo e logo mais a gente abre para a discussão. Bom, olá a todos, né? Sejam bem-vindos a esse nosso bate-papo online. Desde já agradeço toda a equipe da CID, né, que juntamente com a ANEA, que é a Associação Nacional do Emprego Apoiado, tem fomentado esse trabalho de inclusão das pessoas com deficiência. Então, nosso objetivo hoje aqui é falar um pouquinho mais o que é essa metodologia, como que ela surgiu, né, fazer um pouco aí desse confronto do modelo tradicional de recrutamento e seleção, que é utilizado hoje nas empresas. E, por fim, também eu vou falar um pouquinho aí da minha pesquisa de doutorado, que foi sobre o emprego apoiado, né? Foi ali que eu conheci a metodologia, né? Para vocês entenderem um pouquinho, eu comecei em 2004 a trabalhar na área da inclusão, né? Numa instituição aqui de Minas Gerais, em Belo Horizonte, que trabalha com a inclusão de pessoas com deficiência na educação e no trabalho. Mesmo após basicamente 10 anos já trabalhando nessa área, eu não conhecia o emprego apoiado. Foi quando, por uma oportunidade de estudo de um curso de doutorado em administração, que eu fui conhecer a metodologia e compartilho com vocês aí realmente que foi algo que me chamou muita atenção, foi a forma dessa metodologia demonstrar, né, alternativas e caminhos possíveis da inclusão do que a gente pode considerar de forma inclusiva, né? Então, eu vou falar um pouquinho também desses resultados da pesquisa, para a gente, então, depois dessa primeira parte, vou ficar à disposição para perguntas, dúvidas, para a gente, então, poder compreender um pouco mais sobre o emprego apoiado. Bom, então, né, dando início aqui, eu vou estar utilizando aqui uma apresentação para ser um roteiro, para a gente organizar essas ideias. Então, emprego apoiado, né? Método para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, vamos lá. Questões iniciais para a gente já pensar. Para quem já está na área da inclusão, com certeza já vivenciou situações do tipo. Então, eu tenho uma charge aqui, uma imagem, né, que é muito comum, onde a gente vê os anúncios de emprego para pessoas com deficiência. E nessa primeira charge eu tenho aqui, né, a pessoa lá com usuária de cadeira de rodas, está lendo o jornal, vê a vaga de emprego, e quando ela chega no local, lá nessa empresa, tem uma plaquinha, né, vagas para deficientes, e tem uma escada, né, com os dizeres, entre, e a pessoa utilizando uma cadeira de rodas. Então, por mais simples que pareça essa cena, ela acontece muito no dia a dia das pessoas com deficiência. Aqui, né, a outra imagem, outra cena que a gente também tem são 4 pessoas aqui, aí passa uma pessoa, né, falando alto, né, cumprir a lei de cotas agora mostra sua eficiência. E nisso um candidato, né, o funcionário contratado aí, usuário de cadeira de rodas, empresas hoje contratam pessoas com deficiência e que não oferecem acessibilidade, não oferecem recursos de apoio, né? Isso ainda é muito comum, né? Já temos sim grandes avanços, né? Se a gente pega os dados aí do Ministério do Trabalho, né, a série histórica, a gente tem aumentado a cada ano sim o número de pessoas com deficiência nas empresas, isso eu acho que já é um sinal significativo, mas ao mesmo tempo a gente ainda avalia assim qual é a qualidade, né? Qual é o nível de inclusão dessas pessoas. Avançando mais um pouco, né? Tem um outro desenho também que ajuda a gente a pensar aqui, quando chega um candidato, uma pessoa sem deficiência numa empresa e ele chega perguntando, né, eu poderia falar com o seu chefe? E esse chefe é exatamente uma pessoa, né, com deficiência e que ele responde para essa pessoa, né, o senhor está falando com o próprio, em que posso ser útil? Então ainda a gente carrega esse estereótipo, enfim, mitos relacionados às pessoas com deficiência de forma geral, que está relacionado à sua incapacidade, à infantilização, que não é possível. Isso são barreiras que estão no nosso dia a dia que a gente precisa realmente ter um olhar diferenciado sobre isso. E a gente vai ver daqui a pouquinho que o emprego apoiado
nos auxilia para a gente ter uma visão mais clara sobre isso. Aqui também eu gosto muito dessa imagem aqui, onde tem uma mulher grávida, e ela também é usuária de cadeira de rodas, e do outro lado tem uma pessoa que não tem deficiência, que passando ao lado dela pergunta, né, como foi? Inseminação? E ela responde, não, foi sexo mesmo com amor. Então, quantas vezes a gente ainda se depara com situações como essa, que são corriqueiras, e que às vezes a gente até, né, como eu já atuo com inclusão há basicamente 15 anos, ainda há muitas organizações sociais atendendo pessoas com deficiência que dizem promover a inclusão, mas elas ainda estão reforçando muitos mitos, muitos estereótipos relacionados a esse lado da deficiência que a gente quer entender de outra forma, né? Então, aqui é só para a gente já começar a pensar que não basta boas intenções. E quando eu conheci o método Emprego Apoiado, eu percebi que ele é uma metodologia, né, por ser estruturado, ele nos ajuda muito nessa organização, num passo a passo, para a gente ter uma ação mais assertiva em relação ao processo de inclusão. E por fim aqui também, para simbolizar, né, essa cena aqui é um casal que está num restaurante, né, tem um homem, tem uma mulher, essa mulher usa uma cadeira de rodas, nesse restaurante o garçom chega para ela, né, põe a mãozinha na cabeça e fala assim, vai papar, neném, né? Ou seja, a gente ainda infantiliza muito a pessoa com deficiência, e por mais que a gente ainda, né, faça os eventos, a gente fala sobre isso, é uma mudança cultural que ainda vai levar um tempo. Bom, aqui também para a gente estar falando aqui no mesmo nível, quando a gente fala, né, do conceito de, né, o que é uma pessoa com deficiência, então eu vou remeter para vocês aqui, né, na parte de baixo aqui do slide. É o conceito da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lá de 2008, né, que vai falar: deficiência é uma condição de longo prazo resultante de impedimentos de natureza física, visual, auditiva, intelectual, psicossocial e múltipla, enquanto a incapacidade é um estado de natureza temporária resultante da interação da pessoa com deficiência com as barreiras da sociedade. Então, esse é o conceito hoje que representa o atual paradigma da inclusão, só que eu tive a oportunidade, no meu estudo da tese, de doutorado, de fazer uma releitura desse conceito. Né? Que releitura foi essa? Não foi alterar o conceito, mas foi mudar a forma de escrever. Então, na parte de cima aqui do slide, vocês vão perceber que eu acrescentei uma frase para quê? Porque quando a gente estuda o conceito atual da inclusão, com base na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, quando a gente interpreta o conceito, o que a gente entende? Entende que a deficiência agora não está na pessoa, a deficiência está no ambiente. Né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela é cega e ela está se locomovendo, vai pegar um transporte público, vai andar numa calçada, precisa atravessar uma rua, a dificuldade não é dela, mas sim do meio desse ambiente que vai oferecer condições para isso. Né? Então, se uma pessoa, por exemplo, que usa uma cadeira de rodas precisa acessar um transporte público, por exemplo, e esse ônibus não tem uma plataforma, não tem um elevador de assistência para que ela possa acessar o ônibus, a reflexão é: a deficiência é do ônibus ou da pessoa? Né? Então, de forma resumida, é isso que esse conceito nos traz. Só que quando a gente lê o conceito, apesar da gente compreender que a deficiência está na sociedade, não na pessoa, mas de forma induzida a gente ainda fala, né? A deficiência é uma condição de longo prazo, resultante de impedimentos. Então, qual foi a proposta de releitura desse conceito da tese? Foi ajustar o texto, onde a gente coloca: as pessoas com deficiência são aquelas que, vírgula, a depender de sua interação com os diversos tipos de ambiente, possuem características e condições físicas. Aí continua o mesmo texto da convenção. Então, aqui é só mesmo uma forma da gente conseguir perceber e entender melhor que a dependência dessa interação com os diversos tipos de ambiente é que vai determinar se a pessoa vai ter mais dificuldades ou não, de acordo com o que ela precisa fazer, inclusive em relação ao trabalho. Então, aqui a gente já vai fazer essa primeira relação. Então, dependendo do tipo de deficiência que essa pessoa possui e dependendo do nível de acessibilidade que a empresa vai oferecer para ela, ela pode ter mais dificuldades ou menos dificuldades. Por mais óbvio que isso pareça,
mas isso ainda não é claro para as empresas quando contratam as pessoas com deficiência. Por quê? Em geral, a nossa percepção é que as empresas ainda contratam as pessoas de acordo com o seu tipo de deficiência e não pelas suas competências e habilidades. Bom, aqui é uma figura talvez que muitos já conheçam, mas é só para a gente ainda reforçar aonde que o emprego apoiado se situa. Que a gente vai ver que o emprego apoiado ele não admite situações de exclusão, segregação e integração. Então, no nosso primeiro desenho aqui do canto esquerdo, na nossa tela, eu tenho aqui simbolicamente, né, esses desenhos na cor azul, que representam aí, né, a sociedade, as pessoas com as suas mais diversas características, e do lado de fora desse círculo eu tenho aqui o que a gente representa as pessoas com deficiência, em outras cores. Então, exclusão é isso, é quando as pessoas não estão, por exemplo, numa sala de aula, elas não estão no trabalho, elas não estão numa atividade de lazer, né? Durante muitos anos a gente percebe isso na nossa sociedade e até hoje ainda há lugares que as pessoas não têm acesso. Então, a gente utiliza o termo, elas estão excluídas desse ambiente. No segundo desenho aqui, na parte central aqui, inferior, eu já tenho dois círculos. Um círculo maior, onde tem as pessoas sem deficiência, e um círculo menor com as pessoas com deficiência. A gente chama de segregação. Isso aqui acontece muito, por exemplo, em empresas, que têm setores somente de pessoas com deficiência e falam que a empresa é inclusiva. Então, assim, tecnicamente falando, essa empresa não é inclusiva, ela está segregando. A segregação já é um avanço da exclusão, ok? Mas não é o paradigma vigente. É igual você ir numa escola que tem apenas uma sala de pessoas com deficiência. Isso é inclusão? Não, isso é segregação, tecnicamente falando. Nós vamos para a terceira figura, onde nós temos um círculo com as pessoas da sociedade e um círculo menor dentro desse círculo maior, representando aqui as pessoas com deficiência, que a gente chama de integração. Então, essa integração, às vezes, é muito comum também, onde nós temos esse exemplo, você está na... Né, qual que é a diferença clássica da segregação para a integração? Vamos dar um exemplo de uma empresa. A empresa segregada é aquela que tem o seu pátio, por exemplo, com as suas atividades, mas ela coloca esse setor de pessoas com deficiência fora do espaço da empresa. Enquanto na integração está mais próximo, é uma sala já dentro da empresa onde tem as pessoas com deficiência, mas o espaço é demarcado. É como se fosse você for para do almoço da empresa no refeitório e as pessoas com deficiência só ficam numa mesa específica. Isso até pode acontecer, pode, mas que seja de forma natural. Então, é bem sutil essa diferença aqui, né? Vou dar um exemplo rápido. Uma vez uma empresa fez um contato com a gente, perguntando: Oswaldo, por que você não monta uma cooperativa somente de pessoas com deficiência e coloca todos lá? Eu contrato todo mundo com carteira assinada, mas ele queria que esse lugar, né, essa cooperativa, fosse, enfim, do outro lado da cidade, longe da empresa dele. Então, isso é inclusão, né? E isso é uma segregação, ou é uma integração. Então, aqui são situações bem parecidas que ainda estão presentes no nosso dia a dia. E, finalmente, aí a última imagem, o círculo, né, da superior aí, onde a gente fala que a inclusão, de fato, são pessoas que convivem nos mesmos ambientes. Que pessoas são essas? Com as mais diversas características, né? E, no nosso caso aqui, inclusive, independente do tipo de deficiência. Então, se a pessoa está numa empresa, ela vai ali participar dos mesmos espaços, não tem que ter plaquinha específica indicando, aqui tem pessoa com deficiência, aqui é um setor de pessoa com deficiência, né? A deficiência, de uma forma geral, ela tem que ser percebida e vivenciada de forma natural por toda a sociedade. Bom, dito isso, por que eu estou falando isso? Porque o emprego apoiado acontece, às vezes, de algumas organizações que utilizam o método emprego apoiado, mas ela está no modelo de segregação, está no modelo de integração. Então, há algumas contradições. Então, por isso, da gente alinhar esse conceito. Um resgate rápido aqui das terminologias, porque na literatura aqui no Brasil a gente está acostumado a utilizar o termo, né, de paradigma da inclusão social, mas na literatura internacional a gente vai encontrar basicamente três palavras-chave. A nossa primeira coluna aqui do nosso quadro, que é o modelo tradicional, depois a gente fala que é o modelo de reabilitação
E, por fim, o modelo de autonomia pessoal. Então, esse modelo de autonomia pessoal, que é um modelo vigente, né, do paradigma de inclusão das pessoas com deficiência, a gente tem palavras que eu posso considerar aí relacionadas, são sinônimos. Então, quando eu falo de modelo tradicional, por exemplo, eu estou falando de uma terminologia compatível, que é a institucionalização. Quando eu falo de reabilitação, eu falo de serviços, eu falo de integração. E quando eu falo de autonomia pessoal, eu estou falando de inclusão, suporte, vida independente, qualidade de vida e modelo biopsicossocial. Então, aqui é um resgate rápido aqui para a gente perceber que há uma evolução dessas terminologias e que tem seus significados. É importante a gente perceber. Aqui eu já vou dar uma dica rápida, que ainda é muito comum. Muitas pessoas ainda usam sigla, né? Os PCDs, né? PCD, enfim, o que a gente recomenda, por mais que a gente tenha as limitações ainda de uso de terminologias, mas a nossa recomendação, de uma maneira geral, é que você use o termo pessoa. Se você já está num contexto das pessoas com deficiência, você não precisa ficar demarcando, que o deficiente, que a deficiência. Não, que as pessoas. E eu sempre evito usar sigla, para a gente não criar, de novo, estereótipos, marcas. Então, por mais que a gente use ainda de forma, com boa intenção, em artigos, por exemplo, científicos que eu faço revisão, a gente sempre recomenda tirar essa sigla, porque a gente está colocando aí essas pessoas num lugar diferente, e a gente tem muito cuidado para não reforçar exatamente essas diferenças, e sim aceitar, cada um com as suas características. Bom, entrando agora no emprego apoiado, aqui só para vocês terem os fatos históricos principais, o porquê desse modelo. Então, surgimento nos Estados Unidos dos anos 70, ou seja, nesse período, o Marco Gold, que é uma referência nessa área, ele começou a ensinar pessoas com autismo a desenvolver algumas tarefas, algumas atividades. Em especial, uma atividade que ele desenvolveu com essas pessoas lá nos anos 70 foi ensinar pessoas com autismo a fazerem o que a gente chama, na bicicleta você tem a roda, aí você tem aqueles raios. Então, aquilo ali é um trabalho muito manual, que pelo menos na época era feito dessa forma. Então, ele ensinava essas pessoas com autismo a fazerem toda a estrutura dessa roda de bicicleta com os raios, fazer os ajustes. E ele tinha uma tese que era a seguinte, se a pessoa não aprendia, ele falava que o erro era de quem ensina. Então, o início do emprego apoiado, ele parte dessa premissa. Então, se a gente for trazer para os dias de hoje, às vezes você tem uma pessoa com deficiência, com as suas limitações, e que ela não está tendo dificuldade de aprender, e que você desiste e pronto. E essa pessoa fica ali excluída de todas as oportunidades que ela pode ter na vida. E o Marco Gold não, ele comprovou que o que a gente precisa fazer é revisar os nossos métodos de ensino, para que a pessoa possa absorver, cada uma com a sua característica, e a partir desses experimentos que ele foi desenvolvendo, que ele foi então aí fortalecendo o que foi chamado aí, depois de uns anos, que é a teoria dos apoios, ou seja, cada pessoa, e esse conceito pode ser usado até de forma mais ampla, independente da pessoa ter ou não deficiência, ou seja, de acordo com as suas limitações, quais os tipos de apoios necessários, para que você tenha o seu nível de, por exemplo, no contexto do trabalho, você tenha maior produtividade, você tenha maior qualidade do trabalho, maior nível de satisfação, e assim por diante. Depois, mais à frente, a gente vai ver mais sobre exemplos de apoios. E aqui também, só para ficar aí como curiosidade, então a gente tem também, 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos, logo no pós-guerra você tem toda uma concepção aí dessa questão dos direitos humanos, movimento de normalização na Europa nos anos 50. O que é essa normalização? É exatamente falar, por exemplo, as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos das pessoas que não têm deficiência, por mais óbvio que pareça, mas houve um movimento muito forte disso, que vai culminar exatamente nos nossos dias atuais. Em 1970, início do movimento de vida independente, um movimento aí com a participação representativa das pessoas com deficiência. Em 81, nós tivemos o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, então é um tema que já começa a ser compartilhado em nível global. E em 2001, uma questão muito importante, que é a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidades, que vem exatamente contrapor
o que a gente chama que é a CID, Classificação Internacional de Doenças, né? No paradigma inclusivo, ou seja, ter deficiência não é ter uma doença, é ter um tipo de limitação conforme a sua interação com o ambiente. Então, aqui a gente tem, do ponto de vista até da própria legislação, desse modelo de atendimento, então, 2001, ou seja, nós estamos falando aí de, né, nós estamos chegando a quase 20 anos desse novo conceito para a sociedade. Então, é algo ainda bem recente, porque quando você vai nas empresas discutir, por exemplo, a contratação de pessoas com deficiência, a maioria dos médicos ainda possui uma visão médica do CID, ou seja, Código Internacional de Doenças. E nós temos agora, até recentemente, no governo, a gente está em vistas de aprovar um modelo de avaliação com base exatamente nessa classificação de funcionalidades. E, por fim, aí, o grande marco aí, em 2006, que é a Convenção das Nações Unidas relacionadas aí às pessoas com deficiência. Então, aqui é para vocês sintonizarem que toda essa linha histórica, gente, tem relação direta com o emprego apoiado. O emprego apoiado ele é como se fosse uma resposta para essa evolução de pensamento e de postura da sociedade. Bom, indo direto ao ponto agora, né, o que é o emprego apoiado? Ele é uma metodologia que visa a inclusão no mercado competitivo de trabalho de pessoas em situação de incapacidades mais significativa, respeitando e reconhecendo suas escolhas, interesses, pontos fortes e necessidades de apoio. Esse aqui é o conceito síntese que hoje a Associação Nacional do Emprego Apoiado utiliza. O que eu vou destacar aqui é o que é um mercado competitivo. É um mercado onde a pessoa vai trabalhar em horários, né, de acordo com a nossa atual legislação, ou seja, contrato de trabalho, né, de pelo menos 4 horas, apesar de nós termos aí novas opções, né, de contrato de trabalho com uma reforma trabalhista, salários do mesmo valor, né, de acordo com a função das pessoas sem deficiência. Então, não é porque a pessoa tem deficiência que ela tem um salário diferenciado, seja menor ou maior. Então, o trabalho competitivo é aquele que está dentro das condições legais, no caso aqui do Brasil. Destaco aqui também, né, pessoas em situação de incapacidades mais significativas. De uma maneira geral, o emprego apoiado ele pode ser utilizado para qualquer tipo de pessoa, independente do seu tipo de deficiência. Mas a história do emprego apoiado tem relação direta com as pessoas com deficiência intelectual. Então, aqui você pode colocar as mais diversas categorias, seja síndrome de Down, autismo, né? E as demais que se encaixam na categoria de deficiência intelectual, que nesse sentido são historicamente as pessoas com maior dificuldade para o ingresso no mercado de trabalho. Quando a gente pega os dados de pesquisa, a gente percebe que, por exemplo, as pessoas que possuem deficiência física têm um percentual maior de inclusão no trabalho. Em segundo e em terceiro lugar, você tem as pessoas com deficiência auditiva, as pessoas com deficiência visual, e sempre, por último, você tem as pessoas com deficiência intelectual. Então, nesse ponto, eu reforço para vocês, e hoje, inclusive, esse é um dos focos da ANEA, que é exatamente fomentar exatamente a inclusão das pessoas com deficiência intelectual, que representa aí um grande marco histórico para o emprego apoiado. E a gente vai perceber depois também que nas etapas como que isso vai se desenvolver. Aqui a gente faz a lista dos valores do emprego apoiado. Isso aqui, quando eu conheci a metodologia há alguns anos, me chamou muita atenção, porque é aqui que você vai verificar se realmente o que você se propõe a fazer é o emprego apoiado ou não. Então, a começar pelo primeiro valor, que é presunção de empregabilidade. O que vem a ser presunção de empregabilidade? É você, de fato, acreditar que todas as pessoas com deficiência, independente do seu nível de dificuldade, pode ter uma oportunidade de trabalho. Quantas vezes eu já visitei associações que atendem pessoas com deficiência, quantas vezes eu já conversei com familiares de pessoas com deficiência que não acreditam na pessoa e vai falar que ela não vai trabalhar, ela não vai ter família, não vai poder estudar e que o futuro dela, enfim, é ficar ali numa instituição de ajuda de caridade, de assistência social, né, de uma forma ainda bem assistencialista. E aqui o emprego apoiado já começa a incomodar,
Então, ele já começa a virar para você. Se você utiliza o emprego apoiado na sua organização, ou se você pretende ser um consultor de emprego apoiado, você deve sim acreditar que essa pessoa pode ter algum tipo de oportunidade. E o seu desafio vai ser exatamente desenvolver as condições para isso. Emprego competitivo, então tem a ver realmente com isso que eu comentei, que não é emprego de favor, vou colocar a pessoa com deficiência ali na empresa do meu amigo, ele vai ajudar e vai dar uma oportunidade. Não, nós vamos criar condições para que ele possa, a partir das suas habilidades, buscar esse conhecimento, essas novas oportunidades em várias empresas. Vou destacar aqui, por exemplo, salários e benefícios adequados. Essas pessoas com deficiência, elas devem ter as condições conforme a legislação, como eu já comentei, foco na capacidade e habilidades, ou seja, já presenciei muito isso também. Às vezes uma pessoa com deficiência chega para fazer a sua inscrição numa vaga de trabalho e quem atende ela fala assim, nossa, não é coitadinho dessa pessoa, nossa, ele jamais vai trabalhar. Sem ao menos conversar com essa pessoa. Ou então é muito comum também, às vezes você vai fazer uma entrevista de um candidato, de uma pessoa com deficiência, e a mãe ou o pai está junto. Aí você vai fazer a entrevista com o candidato, a mãe e o pai querem participar junto. Aí você fala, não, você pode ficar na salinha ao lado, primeiro eu vou conversar com a pessoa. Mas eu já sei, eu consigo comunicar com ela melhor. Isso é muito comum também. Então, ou seja, são os pais falando, né, em nome desses filhos. A importância das relações, o poder dos apoios, né? Vou dar um destaque aqui. Uma das principais características do emprego apoiado é exatamente essa potencialidade de desenvolver todos os tipos de apoio necessários para a pessoa. Mudança de sistema em que sentido? E novas possibilidades. Às vezes você está numa empresa com um processo já muito bem definido e que você precisa alterar esse processo para receber aí e para adequar uma oportunidade para uma pessoa com deficiência. E, por fim, a importância da comunidade, ou seja, da família, dos vizinhos, dos colegas de trabalho, né, de todas essas pessoas aí que vão estar em torno do convívio dessa pessoa com deficiência. Também a metodologia trabalha com o que a gente chama de princípios, né, os princípios norteadores do emprego apoiado, que tem a ver com o empowerment, ou seja, com a possibilidade, o protagonismo dessas pessoas em estarem realmente tomando as suas decisões, de estarem à frente, de fazer as suas escolhas, né? Autonomia, independência. Aqui só uma diferença rápida, que às vezes você pode ter uma pessoa, por exemplo, com alto índice de dependência. Então, imagina uma pessoa, por exemplo, com tetraplegia, que precisa de um auxiliar, né, de um cuidador ao seu lado para, por exemplo, se alimentar, para poder atender um telefone, fazer diversas tarefas. Essa pessoa, especificamente, ela tem um alto grau de dependência, mas ela pode ter um alto grau, ela pode ser 100% autônoma. Em que sentido? Que ela decide. Agora eu quero beber água, agora eu quero fazer isso, fazer aquilo. E essa pessoa, esse assistente auxiliar, ele vai fazer aquilo conforme a vontade da pessoa. Então, são esses detalhes do conceito que vai fazendo a gente ter uma visão mais ampla. Exclusão zero. Esse aqui eu já vou chamar a atenção de vocês aqui, que emprego apoiado, ele acredita na exclusão zero. De novo, se você trabalha com inclusão de pessoas com deficiência e olha para as pessoas e falam assim, esse aqui não dá. Né? Se a gente for usar alguns ditados populares, né? Mas né, pau que nasce torto, morre torto. É um ditado muito conhecido aí no Brasil. Você, então, não pode trabalhar com emprego apoiado, porque no nosso princípio a gente sim acredita na exclusão zero. Por mais ideológico que isso seja, mas isso é estruturante para o emprego apoiado. Independente do nível de desenvolvimento e evolução que essa pessoa vai atingir. Mas nós precisamos acreditar que a partir dos apoios, do envolvimento da comunidade e de todas as ferramentas que o emprego apoiado vai ofertar, será possível um nível de inclusão. E, por fim, o planejamento centrado na pessoa. Então, nesse sentido aqui, a gente entende que a pessoa com deficiência precisa desse apoio, juntamente com todos os envolvidos, para que, enfim, a gente desenvolva esse caminhar dela. Isso tem a ver com a questão da escola, tem a ver com o trabalho, com a sua relação social, enfim, e por aí a gente consegue avançar. Aqui eu vou ilustrar para vocês também, né, confrontar a lógica tradicional com o emprego apoiado. Então, numa lógica tradicional, você abre uma vaga de trabalho,
coloca as suas competências e habilidades que você precisa daquele candidato e, né, a empresa recebe vários currículos e desses vários currículos você então escolhe qual é o melhor. Então esse escolher o melhor é o que hoje é o paradigma que está vigente nas principais empresas. Então, né, de 20 candidatos, você tem aqui o seu melhor. E o emprego apoiado, ele inverte essa lógica. Ele inverte essa lógica por quê? Então, a gente primeiro, ao invés de você ter um funil de candidatos, né, então, ou seja, você tem lá vaga para, por exemplo, um assistente de logística. Né? Então, você vai colocar isso, vai colocar o cartaz na faculdade, nas várias empresas de recrutamento e seleção e vai buscar o melhor candidato. Esse é o critério. E quando ele é feito dessa forma, as pessoas com deficiência não são respeitadas, as pessoas são contratadas por tipo de deficiência e não por competência, falta acessibilidade nas empresas, arquitetônica, atitudinal, as pessoas são supervalorizadas, os postos de trabalho não estão adaptados e o ambiente organizacional não está preparado. Né? Quantas vezes eu já presenciei empresas que fazem o que a gente chama de multirão, né? Precisamos contratar 30 pessoas com deficiência, sai fazendo várias coisas rápidas, sem planejamento. Essas pessoas entram na empresa e depois de 2 meses, metade já pediu para sair da empresa, porque esse ambiente não foi preparado para isso. E o emprego apoiado, ele inverte essa lógica. Então, primeiro, a gente começa pelo candidato, inclui ele no que a gente chama do programa de emprego apoiado. Então, a gente faz essa análise do perfil, avalia habilidades, avalia competências, e a partir disso a gente identifica e apresenta o candidato para uma empresa. Nessa apresentação, nós vamos discutir o desenvolvimento de apoios, adequações, acompanhamento conforme demanda. Então, olha como que inverte o processo. Então, o emprego apoiado não é você pegar 10 pessoas com deficiência e indicar para a empresa escolher qual é o melhor. Então, isso já é um primeiro critério para você saber se não é emprego apoiado. É usar processo seletivo. Né? Eu conheço organizações que declaram usar o emprego apoiado, mas eles fazem processo seletivo. Então, né, para a gente também não ser radical nesse ponto, então não é falar que uso o emprego apoiado. Eu estou usando algumas metodologias do emprego apoiado, que é desenvolver, por exemplo, os apoios. Mas quando você pega 10 candidatos e manda para uma empresa para ela selecionar o melhor, qual que é a tendência, pessoal? A tendência é que eles vão escolher aquela pessoa que tem o que a gente pode chamar de nível de deficiência mais simples. Essa é a nossa realidade atual. Ninguém vai escolher o candidato que vai precisar de mais apoios para desenvolver as suas habilidades e competências. Por isso que o emprego apoiado, um exemplo que eu gosto de dizer também, é como se fosse um headhunter. Né? Quando você tem, por exemplo, alguns cargos, né, de alto escalão das empresas, você não vai para um processo seletivo. Né? Você tem um profissional que vai fazer uma entrevista com você, que entende seu perfil e te apresenta para algumas empresas para aquela respectiva vaga. Isso, para mim, é uma forma simples de explicar o emprego apoiado. Então, o emprego apoiado, para ele trabalhar com grande quantidade de pessoas, isso é um grande desafio, porque ele precisa o quê? Da individualidade da pessoa e desse processo de se conectar a uma empresa. Lembrando que depois que essa pessoa é contratada, ela vai ser acompanhada, e se amanhã ela sair dessa empresa, o consultor de emprego apoiado precisa continuar o trabalho, ou seja, ele tem que ser incluído em outra empresa. E assim começa todo um ciclo de desenvolvimento dessa inclusão por meio do emprego apoiado. Aqui são as 3 etapas principais que a gente considera aqui no Praneia, aqui no Brasil. Depois vou mostrar no próximo slide que o modelo europeu trabalha com 5 etapas. A diferença é apenas que você pode aglutinar mais ou detalhar mais essas etapas. Então, de uma maneira geral, se você, né, que já conhece um pouco do emprego apoiado ou é o primeiro contato, então a gente pode organizar inicialmente o emprego apoiado em 3 etapas. Qual que é a primeira etapa? Perfil vocacional. Então, ou seja, o primeiro passo é quem é essa pessoa com deficiência? Qual que é o histórico de vida? Qual que é a sua relação com a família? Quais são as suas habilidades? Quais são as suas competências? Qual que é o seu histórico educacional? Então, nesse primeiro momento, de fato, é conhecer. E eu costumo dizer muito isso, né? Para você conhecer a pessoa, não é simplesmente receber um currículo dela e lá fala assim, eu tenho uma deficiência. Enfim, eu tenho lá deficiência intelectual, síndrome de Down, ou tenho autismo, ou enfim, eu sou cego, eu tenho uma deficiência auditiva. Esse perfil vocacional é você conversar, interagir. O consultor de emprego apoiado, que é o principal responsável de fazer isso. Enfim, ele vai visitar a família, ele vai conversar com familiares, ou seja, ele vai realmente
levantar e conhecer e interagir com essa pessoa. Para que, ao final, ele consiga, então, juntamente com a pessoa, ajudar a ela a tomar a decisão. Como, por exemplo, qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? Você pretende trabalhar com o quê? E, mais uma vez, eu falo, gente, independente do nível de limitação dessa pessoa, desde a dificuldade de comunicação, então nós temos que, enquanto consultores de emprego apoiado, criar as condições para isso. Bom, feito essa primeira etapa, você conhece a pessoa, conhece esse ambiente que está em torno dessas condições que vão gerar o desenvolvimento para o trabalho dessa pessoa. A próxima etapa é o quê? Desenvolvimento de emprego. O que significa isso? Então, já que eu conheço a pessoa, qual é o perfil de empresa, qual é a função que essa pessoa pode trabalhar, para que a gente, então, consiga avançar com o desenvolvimento dessa pessoa. Então, nós vamos começar a identificar, de acordo com o desejo desse candidato, qual é o tipo de empresa. Então, a gente pode aqui colocar inclusive algumas ações já de apoio para desenvolver essas habilidades, até na fase de apresentação para a empresa. Então, ou seja, eu só consigo identificar uma boa vaga de trabalho se eu identificar bem o perfil dessa pessoa. Bom, é importante destacar também que no desenvolvimento de emprego, essa fase termina onde? Termina com a contratação da pessoa. Então, imagina você estar com um candidato, fez o levantamento, encontrou a empresa, apresentou essa pessoa para a empresa. E aqui tem um detalhe importante. Não é a empresa divulgando vaga. Obviamente que você pode mapear as empresas que estão com vagas abertas para as pessoas com deficiência, isso já é uma oportunidade interessante, mas é você que apresenta o candidato para a empresa. De novo, não é você enviar 3, 4, 5 para ela escolher. Isso não é emprego apoiado. Então, o consultor de emprego apoiado acompanha essa pessoa até essa empresa para aí sim fazer a apresentação e já trabalhar com a entrevista dessa pessoa, objetivando exatamente a contratação. Contratou a pessoa e encerrou a segunda etapa. Aí a terceira etapa exatamente começa automaticamente, que é o quê? É o acompanhamento pós essa colocação, essa contratação. Então, o consultor de emprego apoiado vai verificar todas as necessidades de apoio daquele posto de trabalho. Tem candidatos, por exemplo, quando a gente fala de uma inclusão clássica de uma pessoa com alto nível de comprometimento, dependendo do tipo de deficiência, que essa pessoa vai acompanhar todos os dias, durante as 8 horas de trabalho, ou 4 horas, ou 6 horas. E qual que, teoricamente, qual que é a tendência do emprego apoiado? Você começa com alta intensidade de apoio e termina com menor intensidade de apoio. E se daqui a 2, 3 anos essa pessoa sair dessa empresa por algum motivo, qualquer que seja, por exemplo, de querer buscar novos desafios, o consultor de emprego apoiado, mais uma vez, entra em ação para que essa pessoa possa continuar o seu desenvolvimento. Então, aqui a gente teve uma visão geral dessas 3 etapas. Então, quando a gente fala do emprego apoiado, é importante e fundamental nós pensarmos nessas etapas. Qual é a minha capacidade, a minha habilidade de desenvolver cada uma dessas etapas e como que elas podem ser integradas. Nesse próximo slide aqui, apenas para vocês terem uma visão também, são as 5 etapas que o modelo europeu, a Associação Europeia de Emprego Apoiado utiliza, que tem exatamente está representado naquelas 3 etapas do slide anterior. Só que aqui é uma forma um pouco mais detalhada, ou seja, a primeira etapa, compromisso com a pessoa com deficiência. Então, tem uma questão aqui de admitir essa pessoa no programa. Então, quando você admite essa pessoa no programa de emprego apoiado, é um sinal que quem está fazendo isso está se comprometendo em desenvolver isso. Isso pode levar 1 ano, 2, 3, 5 anos, 10 anos. Então, é o compromisso que eles falam. Segundo, a análise do perfil profissional, que é o que eu já comentei, que é você conhecer todas essas qualidades do candidato, a busca do emprego. Então, qual que é o tipo de vaga, qual que vai ser o posto de trabalho, qual que é o tipo da empresa. Aí tem o que eles chamam de compromisso com o empresário, ou seja, é você conscientizar, conversar com o gestor da empresa, o diretor da empresa, que não é um processo seletivo comum. Então, essa pessoa vai precisar de oportunidades ali. Quantas vezes que eu já vi situações de pessoas deficientes na empresa que são demitidas por situações das mais diversas, que poderiam ter sido solucionadas com conversa, com diálogo, com alteração de setor, com oferta de novos tipos de apoio. E, por fim, eu gosto muito dessa terminologia, que é os apoios internos e externos,
que exatamente são utilizados no que a gente chamaria da fase de pós-colocação. Então, apoios dentro da empresa. É muito interessante que nós temos casos de pessoas deficientes que passam a pegar carona com os próprios colegas de trabalho. Nós já tivemos casos de pessoas deficientes que nunca tiveram oportunidade de andar sozinho na cidade, pegaram um ônibus, por exemplo. E o consultor de emprego apoiado faz todo esse treinamento para ajudar essa pessoa a aprender e até a empresa descer no ponto correto, qual que é o horário do ônibus. Então, tudo isso são maneiras de desenvolver apoio, sejam eles internos ou externos. Bom, para a gente meu tempo já está encerrando aqui, então, nós tivemos essa visão geral do que é o emprego apoiado, e aqui, para eu ir para a última parte aqui, eu vou fechar destacando a literatura, ou seja, por que o emprego apoiado tem crescido muito no mundo? Porque os estudos estão demonstrando que ao utilizar o emprego apoiado garante melhor inclusão do que as oficinas protegidas, as chamadas oficinas protegidas, que durante muitos anos prometeram a inclusão, mas os estudos, as pesquisas acadêmicas demonstraram que o sucesso foi muito baixo dessas oficinas protegidas, ou seja, daqueles ambientes onde primeiro a gente preparava as pessoas para depois elas irem para o mercado de trabalho. E o que o emprego apoiado fez? Ele inverteu essa lógica. Em vez de você ficar preparando, treinando para depois incluir, você já inclui diretamente no mercado de trabalho, no posto de trabalho. Essa aqui é a frase-chave do emprego apoiado. Não vamos mais agora ficar preparando, né, organizando, né? A gente brinca que é muito gerúndio. Então, no emprego apoiado, você conhece a pessoa, já coloca ela no posto de trabalho e ali ela vai sendo desenvolvida conforme as necessidades de apoio. Então, esse material vai ser disponibilizado para vocês. A gente tem um conceito, né, originário aí dos Estados Unidos, que tem a ver com aquela síntese que eu mostrei logo no início da nossa apresentação. Você tem o conceito da Espanha, que são na mesma linha, às vezes muda um pouco aqui algumas palavras, mas de uma forma geral, né, Portugal também é um país com experiências bem significativas do emprego apoiado. Aqui para destacar aqui, por exemplo, né, que fala, é uma metodologia inovadora de formação em contexto de empresa e estratégias de suporte individualizadas e de longo prazo, de envolvimento e participação ativa do indivíduo na condução do seu próprio projeto. Isso aqui, para mim, representa isso que a gente vem falar, o que é o emprego apoiado. Aqui, né, questões importantes, quando a gente fala hoje da inclusão no trabalho, não é um tema de uma pessoa ou de outra, isso é uma discussão internacional hoje, né, que está lá destacado aí, né, em vários documentos importantes, ou seja, né, toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do seu trabalho e às condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego. Então, é isso que a história demonstrou em relação aos avanços dos direitos das pessoas com deficiência. Também uma situação bem interessante de um dos artigos, né, que a gente teve a oportunidade de estudar, que é a produção acadêmica sobre a inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência no Brasil aborda assuntos relacionados às principais barreiras que dificultam a inclusão no mercado de trabalho. A visão das pessoas com deficiência sobre a importância e os benefícios do trabalho, os relatos de gestores e profissionais de recursos humanos das empresas e o nível de efetividade da lei de cotas. O que eu quero dizer com essa frase? Que a gente tem pouquíssimos estudos sobre o emprego apoiado no Brasil. Então, os artigos que a gente encontra hoje na literatura falam dessas diversas dificuldades, mas não há nenhum específico abordando o emprego apoiado. Outra constatação interessante é que a exclusão dessas pessoas, né, com deficiência em espaços de convivência é identificada em pesquisas que apresentam seu alto índice de desemprego em diversos países do mundo, como Estados Unidos, Espanha e Portugal. Então, ou seja, ainda é um desafio promover a maior empregabilidade das pessoas com deficiência. O emprego apoiado é mais vantajoso em termos de custo-benefício para as pessoas com deficiência, para a empresa e para a sociedade, do que os centros especiais de emprego. Centros especiais de emprego é um termo muito utilizado na Espanha, especificamente, mas que, de uma maneira geral, está bem relacionado com o que a gente chama e conhece, que são as oficinas protegidas. Então, já tem estudos demonstrando isso. Segundo o Cimeira, 2012, os salários das pessoas que participam de programas de emprego apoiado são maiores do que os salários oferecidos nas oficinas protegidas.
Uma outra citação importante: o emprego apoiado tende a produzir um processo com melhores resultados de reabilitação profissional, de oferta de salários mais altos e de redução de sintomas psicológicos para as pessoas com deficiência intelectual, quando o processo utiliza técnicas de uso pessoal com base na experiência pessoal, em vez de evidências científicas. Então, aqui são todos esses aqui estudos da literatura internacional que eu estou compartilhando com vocês, que aqui são apenas alguns. Outra frase importante, tá vendo? Os empregadores precisam perceber a vantagem econômica na contratação de trabalhadores com deficiência intelectual, mas também os valores destes trabalhadores a partir de uma perspectiva que considera a deficiência não como uma perspectiva caridosa, mas como uma característica multicultural. Mais uma citação importante: o emprego apoiado é um dos métodos mais proeminentes destinados a combater a exclusão das pessoas com deficiência no local de trabalho. É uma oportunidade existente, e uma oportunidade existente é que a perspectiva do empregador não é muito pesquisada, né? Então, a gente também carece de estudos, não só no Brasil, mas a nível internacional também. Só uma curiosidade, né? Olha só, um estudo longitudinal de 2000 a 2006 foi realizado, né, por esse autor, o Rush, para verificar os resultados do programa Abacus, que utilizou abordagens do emprego apoiado para a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Os resultados apresentam que a abordagem do emprego apoiado produz sucesso, ou seja, que as pessoas conseguiram empregos competitivos, corroborando outros estudos. Aqui eu estou colocando para vocês apenas algumas citações de alguns artigos, porque a infinidade é grande, mas para vocês verem que já há uma literatura bem avançada e consolidada deste tema. Então, eu vou encerrar por aqui, para a gente ir para as perguntas aqui, né? Vou passar a bola aqui para a nossa moderadora e deixo uma mensagem, então, para vocês aqui, para a gente ir para as perguntas, que é exatamente essa, né? O emprego apoiado não é processo seletivo. O emprego apoiado, ele visa já alocar as pessoas no posto de trabalho e, a partir dali, com o apoio de um consultor de emprego apoiado, com a equipe da empresa, né, os envolvidos, familiares, a gente, então, desenvolve a partir de um plano centrado, né, específico, individualizado para essa pessoa, para a gente realmente desenvolver oportunidades. E a literatura, nesse sentido, está a nosso favor do emprego apoiado. Há vários estudos que já indicam isso, e que no Brasil, apesar do primeiro caso de emprego apoiado, né, ser datado aí da década de 90, né, 96, 97, né, na minha pesquisa de doutorado, que em outras oportunidades a gente pode falar mais dela também, a gente tem um levantamento aqui que a gente não chega a 40 organizações no Brasil hoje que declaram utilizar o emprego apoiado. Então, ainda é um número pequeno, ou seja, por outro lado, nós temos uma grande oportunidade. Né? Fico à disposição para as perguntas. Legal, Oswaldo, obrigada. Temos algumas perguntas, sim, acredito que elas foram até um pouco esclarecidas durante sua fala, mas acho que é legal a gente reforçar. Então, a gente teve uma dúvida aqui do João. Posso incluir duas pessoas com deficiência em uma mesma área com o mesmo consultor ou é individual? Então, cada pessoa possui um profissional de emprego apoiado. Bom, vamos lá, uma boa pergunta, né? Então, como ele mesmo falou, então o consultor de emprego apoiado é essa pessoa que tem que ser preparada para lidar com aquelas etapas, né, do emprego apoiado. Há alguns estudos que vão falar assim, que às vezes tem consultores de emprego apoiado que acompanham até 20 candidatos. Isso vai depender da complexidade, exatamente da tarefa que ele desenvolve, dos tipos de apoio que ele precisa. Então, considerando a capacidade e habilidade do técnico de emprego apoiado ou consultor de emprego apoiado, isso varia, então, de acordo com essas condições que ele vai encontrar. Então, a princípio, a resposta é que sim, é possível. Né? Então, considerando exatamente o nível de apoio e de acompanhamento que ele vai desenvolver. Entendi. Outra dúvida aqui. O consultor de emprego apoiado, ele é um psicólogo, um pedagogo? Tem alguma formação específica em relação a isso? Ok. Bom, hoje, vou dar um passo atrás ainda, né? A gente ainda não tem uma legislação do emprego apoiado no Brasil, já existe um projeto de lei no Congresso, que está sendo avaliado. Então, a gente ainda precisa de uma lei do emprego apoiado para a gente depois avançar para uma provável, por exemplo, regulamentação desse profissional.
Apesar que na própria ANEA a gente tem discutido isso, se a gente caminha realmente para essa regulamentação ou não. Mas aí, voltando então à sua pergunta, o que a gente identificou já tem alguns estudos falando sobre isso, não há um perfil específico. Tem uma tese de doutorado aqui também, que é da PUC São Paulo, do Fernando Vidói, que ele, inclusive, é dessa área de recursos humanos. O que ele identificou na pesquisa foi o seguinte: o que prevalece, pelo menos na pesquisa feita, né, na amostra que ele desenvolveu aqui com consultores do Brasil, é que o que prevalece é que as pessoas que trabalham como consultores de emprego apoiado são pessoas envolvidas com a causa, neste caso, a causa da inclusão. Então, aqui você vai ter desde psicólogos, administradores, pedagogos, assistentes sociais, enfim. Você tem, por exemplo, um caso muito interessante de uma mãe que tem um filho com deficiência e ela conheceu a metodologia já há anos que ela já trabalhava, né, buscando o desenvolvimento do seu filho, e ela se envolveu tanto com o tema que ela se tornou uma consultora de emprego apoiado. Então, de uma maneira geral, e se você for ver também nos Estados Unidos, em outros países da Europa, às vezes algumas recomendações assim do tipo nível pessoa com nível superior, mas não há ainda uma linha de especificar qual é a formação dessa pessoa. Então, o que a gente tem recomendado aqui na ANEA, obviamente, são pessoas que vão necessitar de um repertório desde conhecer a legislação, conhecer algumas ferramentas sim da psicologia, conhecer ferramentas também da administração, de negociação, né? Então realmente é um profissional que a gente inclusive tem buscado aí fomentar, e que a gente precisa preparar essas pessoas para realmente ter uma visão global, porque tem algumas organizações, por exemplo, quando a organização é maior, dentro daquelas etapas do emprego apoiado, às vezes você tem consultores para cada etapa. Aí você tem um consultor que fica focado, por exemplo, na etapa 1, fazer entrevista com as pessoas, conversar com a família, etc. Já tem alguns consultores que se especializam, por exemplo, em identificar o emprego, levar a pessoa na empresa, apresentar, fazer aquele trabalho no dia a dia da empresa, ali no que a gente chama no chão de fábrica. Já tem pessoas também que acabam se especializando mais na pós-colocação. E tem aquelas pessoas também, os consultores, que eles dão conta de trabalhar nessas 3 etapas. Então, mais do que uma formação específica, né, já para essa pessoa que perguntou, o que eu posso dizer é que o consultor de emprego apoiado, ele realmente ele é multitarefa, ele tem multiconhecimentos, ele trabalha de forma bem interativa com vários saberes e com várias ferramentas. Bacana, parece complexo aí, mas é um trabalho e tanto, né? Por isso que demanda todo esse conhecimento. Muito interessante saber que é possível também, apesar de toda essa gama de etapas do processo, né? Ainda tem como esse consultor se especializar em uma, né? Faz sentido. Outra dúvida que a gente teve também, em relação aos apoios, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Como que funciona? Como que a gente pode entender o que são esses apoios? Então, vamos lá. Esses apoios têm vários tipos. Vamos pegar um exemplo. Vou explorar um pouco mais ele, eu comentei durante a minha fala aqui. Às vezes você vai ter uma pessoa com deficiência que tem um histórico de não sair de casa, então conseguiu uma oportunidade, ele vai começar a trabalhar, e ele precisa pegar um ônibus para poder ir até a empresa, né? Da casa dele à empresa, ele vai pegar um ônibus que ele gasta ali 30 minutos para chegar. E ele nunca fez isso, né? A família nunca incentivou ele. Então, qual que é um tipo de apoio que a gente vai desenvolver? Que nós vamos ensinar ele a começar a fazer isso. O horário que ele tem que sair de casa. Bom, para ele chegar a tal horário na empresa, que hora que ele tem que sair de casa, que hora que o ônibus passa. Então, a gente vai, o consultor acompanha ele, pega um ônibus. E é uma coisa muito interessante, né? Que o que vai acontecendo? O motorista vai conhecer ele, passa a ser um apoio, né? O cobrador do ônibus, as pessoas que estão ali naquele mesmo horário. Então, isso né? Já estou falando de apoios que vão se acumulando, ok? Então, assim, vai chegar no ponto, né? Eu costumo brincar, né? Quem nunca desceu fora do ponto, né? Quem nunca não dormiu no ônibus e desceu no ponto errado, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. E às vezes você tem uma pessoa que já te conhece ali que, Oswaldo, tem que descer no próximo ponto aqui. Então, você vai desenvolvendo essa pessoa, enfim. Aí você vai ficar uma semana com ela, indo junto com ela. Quando que ela está pronta para ir sozinha? Essa é uma decisão do consultor junto com a pessoa.
e juntamente com a família também, juntamente com o gestor da empresa de recursos humanos. Então, você vai precisar, é só para dar um exemplo que até assim, que ela é bem radical, mas é para a gente perceber a metodologia. Se precisar alguém ir com ele de ônibus para sempre, esse é o apoio que ele precisa. Isso não é problema para o emprego apoiado. Teoricamente, o emprego apoiado você começa com uma alta intensidade de apoios e vai reduzindo ao longo do tempo. Esse que é o gráfico. Mas há pessoas, há casos na literatura, por exemplo, que tem consultores de emprego apoiado que já está com ele assim, no dia a dia há mais de 8, quase 10 anos. Isso é emprego apoiado. O emprego apoiado é para quem precisa, ou seja, o apoio é para quem precisa. Vamos para outro exemplo. Você tem uma pessoa lá, por exemplo, que vai... vou pegar um caso até interessante. Assim, a pessoa precisa desenvolver um certo tipo de tarefa. Aí a empresa usa um software, um sistema. E esse sistema, às vezes, não vai oferecer uma certa acessibilidade. Às vezes, ela tem dificuldade de utilizar aquele sistema, né? Dependendo do tipo da deficiência, dependendo do tipo de limitação que essa pessoa tem. E teve um caso de uma empresa que eu acompanhei que tinha uma pessoa que era muito boa em Excel nessa empresa. Então, ela desenvolveu o mesmo processo que era num sistema, desenvolveu numa planilha de Excel, que era um conhecimento, uma habilidade que essa pessoa tinha, que ali ficava mais fácil para ela executar a tarefa. Então, ou seja, eles mudaram o processo da empresa para que ela pudesse desenvolver aquilo. Né? A tal ponto, né, tem isso até um caso real, a tal ponto que essa pessoa, né, ela desenvolvia tão bem essa tarefa, que, assim, né, que ela dá esse depoimento, inclusive, né, assim, que quando ela entra de férias, alguém precisa substituir ela. Olha que simbólico que é isso, né? Uhum. Porque, assim, né, que funcionário que, né, quando você está desenvolvendo uma tarefa, quando você sai de férias, ninguém substitui você não faz falta. Isso acontece com pessoas com ou sem deficiência. Mas para a pessoa com deficiência tem um significado importante, e ela percebe isso. Então, esse é um outro tipo de apoio, ou seja, mudar uma ferramenta de trabalho, mudar um processo, mudar uma regra. Então, vai de vários níveis, desde, por exemplo, desde trabalhos mais manuais ou alterar algum método pedagógico. Vou dar um exemplo. Às vezes, a empresa também vai fazer aqueles treinamentos internos, os mais diversos. E, às vezes, esse treinamento não foi pensado para aquela característica daquela pessoa que tem algum tipo de deficiência. Então, assim, vamos adequar o nosso treinamento para essa pessoa participar? Outro dia mesmo eu visitei uma empresa, foi muito curioso que a pessoa falava assim, não, aqui nós temos treinamento para todos os funcionários. Ah, que bom, mas... Aí tinham, né, no caso dessa empresa, tinha profissionais com deficiência, com vários tipos de deficiência. Tinha deficiência visual, auditiva, física, intelectual. Aí eu perguntei assim, no seu curso aqui tem intérprete de Libras? Aí a pessoa do RH virou e falou assim, nossa, é mesmo. Nós, a gente nunca ofereceu. Aí a pergunta é, será que aquele funcionário, então, que precisaria desse apoio, ele foi motivado, incentivado a participar desse curso? Então, quando a gente fala dos apoios no emprego apoiado, ele parte da seguinte premissa: qual é a condição da pessoa e qual é essa necessidade? Desde uma questão mais... Vou dar um outro exemplo de apoio. Dependendo do tipo da deficiência, das condições dessa pessoa, ela tem que ter um horário flexibilizado. Né? Já há algumas condições aí que você pode flexibilizar o horário para essa pessoa. Seja sair, né? E o sair mais cedo não quer dizer que ela trabalha menos, que ela compense isso de uma outra forma. Então, assim, o apoio diante de uma situação de dificuldade, de limitação, qual é a alternativa que a gente desenvolve? Né? Vou colocar um outro exemplo para deixar bem claro também. Um caso que eu acompanhei de um jovem com deficiência que estava trabalhando nessa empresa, que depois de um mês, de quase 2 meses, os colegas de trabalho colocaram um apelido nele. Colocaram um apelido, começaram a brincar com ele, ele não gostou desse apelido, isso alterou um pouco o comportamento dele, ele começou a ter, caiu a produtividade dele. Aí caiu a produtividade, ele começou, enfim, teve alguns conflitos ali com alguns colegas, chegou até, enfim, talvez maltratar alguns ali com algumas palavras. Aí a pessoa do Recursos Humanos liga para o consultor de emprego e fala assim, nossa, eu vou ter que demitir o fulano, ele está dando muito trabalho, nossa, não está dando certo, ele caiu a produtividade. Eu falei assim, mas por que isso está acontecendo? Né? Parece óbvio falar isso, mas quando é um funcionário com deficiência, tudo é aumentado, né? Tudo vira algo a mais. Foi aí, então, que a gente visitou a empresa,
conversamos com ele, fomos entender o contexto, por que o comportamento dele estava vindo numa certa, né, normalidade, dentro de um padrão, aí começou a mudar. Aí ele foi dividir isso com a gente, que ele falou assim, eu não gostei do apelido que eles estão brincando comigo. Aí eu pergunto, né, isso acontece com muitas pessoas, independente dela ter ou não deficiência. Aí você conversa, aí nós mudamos ele de setor, orientamos as pessoas e ali a gente conseguiu, então, ou seja, qual foi o apoio aqui? Foi a escuta, foi compreender esse contexto, achar uma nova alternativa, porque o emprego apoiado, né, para destacar isso também, gente, o emprego apoiado não é, de novo, né, eu acho que é importante destacar isso, não é processo seletivo. Tem muitas associações que têm banco de currículos, tem lá 100 pessoas cadastradas, 200, aí as empresas ligam, você podia indicar pessoas? Ah, posso, você manda lá os currículos e a empresa escolhe. Pode verificar, quem é escolhido é aqueles que têm, entre aspas, deficiências mais leves. É aquela pessoa que vai precisar de menos apoios e menos acessibilidade dentro da empresa. E quando eu falo acessibilidade aqui, né, seja ela arquitetônica, comunicacional, pedagógica, atitudinal, né, são vários tipos de acessibilidade que estão nesse contexto que a gente chama de apoios. Legal. Bom, eu vou fazer duas perguntinhas aqui mais rapidinho, só para a gente encerrar. Uma questão, o consultor de emprego apoiado se torna um funcionário da empresa? Vamos lá, temos vários casos, né? Você tem o consultor de emprego apoiado que pode ser um autônomo, ele é pessoa jurídica e presta serviço para as empresas e para as associações. Você tem o consultor de emprego apoiado que é funcionário de uma associação, né, que atende pessoas com deficiência. Aí a empresa contrata a associação e ele vai lá, presta o serviço, mas recebe pela associação. E a empresa paga por esse serviço ou não, né? Tem vários modelos. Tem associações que, inclusive, têm parceria com o poder público e oferece isso gratuitamente para as empresas. Então, a empresa recebe gratuitamente, mas o funcionário, o consultor de emprego apoiado está vinculado à associação. E nós temos o terceiro caso, eu conheço poucos ainda aqui no Brasil, que é a empresa ter alguém da equipe do recursos humanos, principalmente acontece nesse contexto, uma pessoa que ali busca essa formação e ela então é funcionária da empresa para poder oferecer esse tipo de suporte. Então nós temos, de uma maneira geral, essas três opções. O consultor autônomo, porque aí ele tem, para cair exatamente naquela outra pergunta que você falou, né? Um consultor de emprego apoiado, ele dá conta de acompanhar quantas pessoas? Né? A gente não tem um número fechado disso, mas vou dar um exemplo que, por exemplo, na Inglaterra, um caso interessante. No governo existe funcionários públicos que são consultores do emprego apoiado. Olha que interessante. O próprio Estado oferta isso como política pública para as pessoas com deficiência. E esses consultores, enfim, isso vai variar. Tem consultores que vão acompanhar 20 pessoas, 30, 40. Né? A gente já fez algumas conversas de consultores conseguirem acompanhar até 50 pessoas. Obviamente, quando eu falo de acompanhar 50 pessoas, é de uma forma totalmente sistematizada, né? Você começa a acompanhar uma, diminui o apoio, você já passa para outra e assim você vai, até você ter uma rede de pessoas que você vai acompanhando e atendendo de acordo com as necessidades de cada pessoa. Então, esses seriam os três modelos hoje possíveis. Então, como autônomo, funcionário de uma organização social e terceiro, funcionário de uma empresa que, na minha experiência aqui, eu relato para você que é em menor quantidade. Interessante. A gente também teve o comentário aqui da Leonor comentando, né, que gostaria de ter acesso a mais resultados positivos em relação aos benefícios do emprego apoiado. Você já comentou um pouquinho ali no momento da literatura e ela demonstrou que gostaria de se aprofundar. Então, eu queria entender, né, como que a gente pode se capacitar no método. E daí, utiliza essa fala aí para a gente encerrar a fala de hoje para entender, né, como que a gente pode se aprofundar nessa metodologia e se tornar um consultor ou levar essa metodologia para dentro da nossa instituição. Ok. Bom, né, agradeço a pergunta da Leonor. Bom, aqui eu ressalto, por exemplo, esse nosso exemplo aqui, né, a parceria da ANEA, da Associação Nacional do Emprego Apoiado, com a CID, que é uma organização que está fomentando aí a inclusão, né, promovendo aí essa autonomia da pessoa com deficiência.
Então, um dos papéis da ANEA é exatamente isso. Primeiro é disseminar as informações. A gente está aí, né, no final desse ano já, desenhando o nosso plano para 2020. A nossa perspectiva é ter mais cursos, mais palestras, facilitar o acesso de material. Em relação a essas informações, realmente, a maioria da literatura está no idioma, né, estrangeiro, inglês ou espanhol, né, tem pouca coisa ainda em português, mas já temos, né, temos a minha tese, tem a tese do Fernando, tem a dissertação da Lívia, da Jéssica. Esse material pode ser acessado pelo nosso site. Se tiver alguma dificuldade, pode fazer contato pelo nosso site, pelo formulário de contatos, né, pode solicitar isso para a gente. Nós convidamos também as pessoas para serem associados da ANEA, né? Sendo associado, a gente tem hoje um grupo de WhatsApp que é específico dos associados a nível Brasil, então ali a gente troca informações. Então, por exemplo, outro dia uma pessoa né, usava um tipo de formulário para entrevistar as pessoas. Então, a gente coloca isso no grupo, a gente compartilha. Então, a grande dica que eu passo para essas pessoas que estão interessadas é se conectar nessa rede. Então, a gente está se aproximando da CID agora, né? Eu acho que a gente vai ter muitas ações aí em parceria, exatamente com essa ideia de fomentar e disseminar ainda a informação. Então, deixo aqui, né, o nosso contato da ANEA, né, pelo nosso site, que é o www.aneabrasil.org.br. Pelo formulário de contato, você consegue solicitar suas demandas para a gente. Né? Reforço o convite, seja nosso associado, para juntos, então, compartilharmos essas informações. Legal, perfeito. Bom, pessoal, a gente estendeu aí um pouquinho o tempo, mas acho que valeu a pena, foi um bom compilado, né, dessa metodologia que tem tanto a nos fazer refletir e colaborar aí na inclusão da pessoa com deficiência. Agradeço novamente, Oswaldo, pela sua participação, por seu compartilhamento e pela presença de todo mundo que nos acompanhou nessa fala de hoje. Semana que vem a gente não tem encontro por um motivo muito bacana, porque semana que vem tem um encontro nacional justamente da ANEA, vai ser em Florianópolis. Quem quiser participar, quem puder e tiver a disponibilidade, a gente pode compartilhar também essa oportunidade com vocês. Então, por um acaso, vai ser justamente na quinta-feira, que é o dia que a gente selecionou para fazer os encontros. Então, a gente volta só no dia 14 de novembro, com mais uma fala, daí agora com a Fernanda da Apabex e o Alexandre Betti, também um grande nome dentro do emprego apoiado aqui no Brasil, né? Escreveu um dos primeiros livros aí da metodologia na língua portuguesa. Então, fiquem atentos, eu vou compartilhar com vocês esses próximos passos. Obrigada e até mais. Obrigado, tchau, tchau, até mais.